Queridos, estamos com uma série de mensagens. Pode colocar também o PowerPoint da palavra de hoje. Neste mês de março estamos falando sobre as casas que Jesus entrou. O Senhor entrou na sua casa também, aleluia. E aonde Jesus entra, a salvação. Diga glória a Deus. A salvação aqui não é apenas ser livre do inferno, estar nos céus para sempre. A palavra salvação também é sozo, que significa ser salvo, salvo da crise, salvo da miséria, da enfermidade, salvo do divórcio, salvo da confusão, salvo do medo, da angústia. A palavra salvo, salvar-se, salvar sua alma, a sua mente, ela abrange tudo isso. Por isso que haverá salvação, saúde, prosperidade, haverá poder de Deus na sua casa, haverá presença manifesta na sua casa, haverá casamentos restaurados, vidas transformadas, filhos cheios do Espírito Santo. Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus está unindo você, pai, com seus filhos. Deus está unindo os filhos com seus pais. Há salvação quando Jesus chega. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo 1, vamos ler? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral ou o chefe dos publicanos, ele é rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser de pequena estatura. Zaqueu era baixo, era pequeno. Então, correndo ele adiante, subiu a um sicômoro ou um pé de figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu sabia que Jesus estava passando, e ele fez de tudo para poder chamar a atenção de Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio salvar o perdido. Glória a Deus. Dentre os encontros que Jesus encontrou com alguém, Zaqueu é um dos mais conhecidos, um dos mais famosos. Nós vemos por causa também, fizeram música com essa história, e ficamos muito familiarizados com a história de Zaqueu. Mas o que nós podemos entender dessa passagem? É que Jesus chegou na sua casa para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Porque essa é a promessa de Deus para você. Você e a sua casa servirá o Senhor. Diga amém. Diga aleluia. E mais uma vez, Jesus se dirige, Jesus se apresenta, ele vai até alguém desprezado. Eu gosto tanto desse texto porque Jesus tinha chegado em Jericó. No capítulo 19 de Lucas,
Jesus teve uma longa viagem. E aqui nós vemos que ele então chega, né, numa casa, numa família muito importante. Por que disso? Volte um pouquinho antes, em Lucas 18:35. Não está aqui no slide, mas você pode, eu vou ler com você. No livro de Lucas 18:35 diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: quem era aquilo? E disse-lhe que é Jesus o Nazareno que estava passando. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E perguntou dizendo: que queres que eu vos faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E ele foi, seguiu Jesus, glorificando, e todo o povo, vendo isso, louvou a Deus. Por quê? Primeiro, haverá salvação, porque Jesus não faz acepção de pessoas. E por que eu falei do cego Bartimeu? É porque os dois eram desprezados. Só que os dois tinham uma diferença enorme entre eles. Qual que era a diferença entre o cego Bartimeu e Zaqueu, o principal, o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos? O nome já fala, ele era o chefe deles. A diferença era que Jesus, ele veio para um mendigo que queria ver Jesus, mas também ele veio para um rico que também queria ver Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, não importa se é rico, desprezado, ou se é pobre, desprezado, até mesmo mendigo. Não importa em classe social. Não importa se é um juiz ou se é um presidiário. Não importa se é um funcionário ou CEO de uma empresa. Jesus, ele veio para todos. Todos precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Quantos creem nisso? Amém? Todos eles precisam. Ele não faz acepção de pessoas. E olha que interessante que Jesus estava passando em Jericó. Depois de uma longa viagem, Jesus passou por Jericó e ali fez milagres. Assim como o povo de Israel, depois de uma longa viagem no deserto, a primeira cidade também foi Jericó a ser conquistada. Interessante que havia uma grande multidão que impedia o cego Bartimeu de chegar até Jesus. Mas também havia uma grande multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus. O diabo tem colocado multidões na sua vida para que você não chegue até Jesus. O diabo tem colocado barreiras na sua vida para que você se afaste de Jesus. O diabo tem colocado uma multidão de pensamentos errados, setas malignas, para que você se afaste do Senhor. Já tinha uma multidão seguindo Jesus. Quando o cego Bartimeu foi curado, porque pense, isso era no mesmo dia, era na mesma rua. Jesus curou o cego Bartimeu lá na esquina, mas lá no final era Zaqueu que tinha encontrado. Era um caminho que Jesus estava percorrendo. E a multidão só crescia porque viu o cego Bartimeu curado. Agora o cego estava seguindo Jesus. Uma grande multidão aumentava. Quando chegou até Zaqueu, Zaqueu tomou uma decisão que você precisa tomar também, essa decisão de chamar a atenção do Senhor, de não aceitar o que as circunstâncias estão dizendo para você. As circunstâncias naquela época era a multidão dizendo: Zaqueu, você não vai conseguir, você é muito pequeno. A multidão está te pedindo.
Zaqueu reconheceu a oportunidade que ele estava na frente dele, naquele momento, que poderia ser a última oportunidade. Eu já uma vez, lá em Belo Horizonte, liderava a célula, tinha um encontro com Deus. E eu morava perto de uma vila muito perigosa. E fui evangelizar alguns traficantes, 2 deles. Cheguei na casa dele. Sua mãe estava lá. Orei com ele. Ele foi numa célula, mas estava com o coração muito fechado. Muito fechado. Ele foi nessa célula. E depois, uma semana, teve um encontro. E aí fiquei sabendo, pessoas falaram que os outros bandidos não deixou ele ir porque pensou que ele estava fugindo. E aí ele não pôde ir neste encontro. 4 dias depois, foi numa terça-feira, eu passando por uma rua, lá estava ele estirado ao chão, com um cigarro de maconha no dedo, morreu sem ir para o encontro. Isso chocou muito, me deixou muito balançado. Orei muito ao Senhor. Estava tão recente que nem dera para cobrir o corpo. Ele tinha uma oportunidade e ele perdeu essa oportunidade. Zaqueu tinha uma oportunidade da salvação chegar até a casa dele. A salvação é uma oportunidade que o Senhor nos dá. A salvação é um momento que nós nos entregamos a Ele completamente, que às vezes não pode voltar. A oportunidade é igual um cavalo que passa selado. Se você não pular nele, talvez nunca mais ele passe. Não é verdade? E aí é interessante que, glória a Deus, porque Jesus passou por aquele caminho. Glória a Deus porque Jesus alcançou você. E se Ele te alcançou, é promessa que a sua família será salva. É um decreto divino, seus pais serão salvos. A sua esposa, o seu marido será salvo. Seus filhos servirão ao Senhor. Amém, querido? Então, há mais algumas multidões para poder te parar. A multidão dizia para Bartimeu: para de gritar, não incomode o mestre. Mas ele gritava cada vez mais alto. Para de olhar para as circunstâncias e comece a clamar ao Senhor, a buscá-lo cada vez mais intensamente. Para de olhar para o problema. Não desistir não é opcional. Sabe, sinal de maturidade? Sinal de maturidade em meio é você não parar mesmo quando está desanimado. Porque as pessoas tendem a achar que líderes, pastores, são super-heróis. Não desanimam. E muitas vezes a chance de desanimar é mais. Desanima é mais. Mas a questão é, parar não é opção. Retroceder não é opção. Está desanimado? Eu vou buscar o Senhor ainda mais. Eu vou orar ainda mais. Porque meu desânimo é um momento. Mas aquilo que eu estou cuidando é eterno. Não vou deixar que um momento tire aquilo que é eterno. Não vou deixar que uma situação momentânea tire dos meus olhos a eternidade. Investir em pessoas. Cuidar de pessoas. É injusto. Eu não posso parar porque uma multidão está me resistindo. Porque uma multidão de problemas está te resistindo. Não pare por causa disso. Bartimeu não parou. Zaqueu não parou. Zaqueu subiu ainda mais alto. Ele diz: eu vou ainda mais. Eu vou subir em níveis mais altos, porque há uma multidão me resistindo. Qual é a multidão que está te resistindo hoje? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Quais são as lutas que você tem vivido? É opção sua de deixá-las parar você, ou fazer que você suba mais alto. Posso ouvir um amém? Zaqueu subiu mais alto para poder ver Jesus. Às vezes
A cegueira espiritual, o desânimo, o medo, faz com que nós não conseguimos ver. Assim como Bartimeu estava cego, assim como Zaqueu era pequeno, havia um obstáculo na frente dele. Suba mais alto, continue crescendo, continue avançando. Problemas, dificuldades são trampolins para mim, para eu superá-los e crescer mais. Eu cresço porque eu tenho problemas, e o Senhor me dá graça para enfrentá-los nele. Eu avanço, eu me torno mais maduro por causa dos problemas que eu tenho enfrentado. Quem nós seríamos se não tivéssemos problemas na vida? Quem seria você hoje se não tivesse multidões te resistindo, te impedindo de ver Jesus? Só podemos crescer dessa maneira. Só crescemos quando você tem problemas. Diga para o irmão do seu lado, fala: meu irmão, vença os problemas. Não pare, suba mais alto. Aleluia, glória a Deus. Mas por que isso é interessante? Quem que era Zaqueu? Zaqueu, para você ter ideia, Mateus era um publicano. Mateus cobrava impostos. Sabe o que as pessoas faziam com Mateus, discípulo de Jesus? Cuspia na sombra dele, xingava ele, porque era um judeu que se vendeu aos romanos para poder cobrar do seu próprio povo. Era um judeu que se vendeu aos romanos no poder bélico para poder explorar o seu próprio povo. Era um traidor. Os judeus estavam sob opressão dos romanos. Aí quem que era Zaqueu? Era o chefe deles. Era o pior, era o maioral dos publicanos. Era mais odiado que Mateus. Porque Zaqueu era rico, ele podia cobrar imposto até 4 vezes mais, porque era a comissão dele. Olha para cá, se Zaqueu cobrava X imposto, se Mateus cobrava X imposto, Zaqueu cobrava 4 vezes mais. Era a comissão, é por isso que ele era rico. Era alguém político, que se enriqueceu desonestamente. Por isso ele era odiado pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas, mas era rico. Quem era Bartimeu? Era um mendigo, rejeitado pelas pessoas. As pessoas mandavam ele calar a boca, mas era alguém, ambos rejeitados. Talvez você está me ouvindo agora e pensando: eu já aprontei demais, eu já falei demais, eu já fiz coisas terríveis, eu não consigo me perdoar. Mas Jesus veio para quem? Para pessoas terríveis. Ele diz: o médico não vem para os bons, o médico vem para os doentes. Ele não veio para os bons, ele veio para os pior de todos. E essa é a graça. A lei condena o melhor dos homens, a graça justifica e salva o pior dos pecadores. A graça anda contrária na contramão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Zaqueu era alguém odiado. Jesus foi até a casa dele, ao ponto da multidão ficar indignado de Jesus entrar na casa e comer com pecadores e publicanos. Não importa quem você é, o que você fez, isso não diz ao seu respeito. O que você fez não fala quem você é filho, você tem uma natureza transformada, você foi justificado. O seu pecado não fala quem você é, não muda, você é nova criatura, filho de Deus amado, que vai estar com Ele por toda a eternidade. Diga amém. Mas talvez alguém da sua família é rejeitado, é alguém que fez coisas terríveis. É para eles que Jesus vai aparecer nesses dias. Jesus vai aparecer para aqueles que estão nas drogas. Jesus vai aparecer para aqueles que têm procurado outras coisas. Jesus vai aparecer para aqueles que têm desprezado até mesmo Ele. Que é graça. Graça. Quantos creem nisso? Aleluia, pode avançar? Vamos avançar bastante aí, por favor. Pode ir por aqui. Olha que diz algo poderoso. John Newton, compositor da música Amazing Grace, ele fala na sua biografia que ele diz que era
o pior dos homens, o mais infame dos homens. John Bunyan, autor do livro Peregrino, ele afirma em seu testemunho que ele era o mais miserável de todos os homens. O apóstolo Paulo, ele diz também na sua carta, escreveu 13 livros, e ele disse que ele era o pior dos pecadores. Era o menor dos apóstolos e o pior dos pecadores. Você já disse isso uma vez? Olha o tanto que esse homem tinha revelação da sua fragilidade. Sabe o que é maturidade também? Não é ser forte ao ponto de nunca errar. É ser alguém que reconhece sua fraqueza e ele recorre a Deus. O apóstolo Paulo reconhecia sua fraqueza. Eu não consigo ainda dizer, com toda a sinceridade, que eu sou o pior dos pecadores. A minha justiça ainda fala que tem pessoas pior que eu. Estupram, matam, roubam. Mas o apóstolo Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. Como entender isso? Quanto mais maturidade nós temos, mais nós enxergamos nossos erros e falhas e mais buscamos ajuda. Quem é cheio de justiça própria, ele acha que ele é inerrante, impecável, é o melhor, é o bom. Ele está sempre certo. Mas os humildes têm capacidade de falar: me perdoe, eu errei. Vamos consertar, vamos resolver, vamos avançar, vamos crescer juntos. E em Lucas 19:10 ele disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Este é o propósito de Deus. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Por isso que há salvação na sua família. Outra coisa, um homem não pode se achegar a Deus por si só. O homem não tem condição. Sabe o que é algo maravilhoso? Deus, na sua glória, nunca precisou de olhar para cima. Ele está sentado acima de todas as coisas. Ao terceiro céu, no seu trono, não há nada acima dele. O que há acima de Deus, para que ele possa olhar para lá? Nós olhamos para cima, sinal de reconhecimento, de buscar a Deus. Olho para cima dizendo: Senhor, socorre, ajude-me. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Jesus, sendo Deus, quando chegou perto de Zaqueu, ele olhou para cima. Isso é nível de rebaixar. Jesus se rebaixou, saindo da sua glória, vivendo como eu e você, em carne, sem nunca ter pecado. Foi cuspido, rejeitado, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, zombaram ele, bateram nele, chicotearam, escarneceram, colocaram ele na cruz. Era a morte mais vergonhosa, mais terrível. Sabia que a cruz, the cross, era um palavrão naqueles dias. Não poderia falar cruz dentro de casa, que era xingar um palavrão. Jesus se rebaixou por amor a mim e a você. Para quê? Para que haja salvação na sua casa. Ele sustentou, ele embasou a salvação no amor dele. Por isso que haverá salvação, porque ele deu a vida dele por nós. Ele se entregou por nós, ele levou os nossos pecados. Isso é maravilhoso. Sabe, Deus, Ele está restaurando a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Pode passar, por favor. Mais uma vez. Pode passar. O Senhor diz hoje, Ele falou de Zaqueu: desce daí, porque convém eu entrar na sua casa. Deus está dizendo: desce daí, desce do pedestal, desce de uma posição, sabe, que não precisa de procurar ninguém e nem recorrer a nada. Zaqueu estava numa posição também, ou seja, alta. Por que disso? Porque ele estava no pé de figueira. O que é a figueira? Em Gênesis, quando o homem pecou, ele se vestiu de uma figueira. Aí o sol esquentou, a folha murchou e a nudez apareceu. O que Deus fez? Matou um animal e vestiu o homem deste animal. Zaqueu estava num pé de figueira. O que significa isso? Justiça própria.
querendo se justificar, dá um jeitinho, eu vou resolver o meu problema. Adão queria resolver o problema dele, eu vou resolver o meu problema do meu jeito, da minha maneira, pegando uma figueira aqui. Só que isso não dura muito tempo. Zaqueu subiu num pé de figueira. Eu vou dar o meu jeito para poder ver Jesus. Eu vou dar a minha maneira de ver Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que Jesus, Ele ia encontrar Zaqueu de todo jeito. Porque não fomos nós que o encontramos, Ele que nos encontrou. Foi Ele que veio até você. Foi Ele que chegou até a sua casa. Foi Ele que foi ao seu encontro, amém? A figueira aponta para isso, a nossa justiça própria, desde Adão. Sabe qual que é o problema de muita gente? É que ela quer chegar a Deus do seu jeito, da sua força, envolvendo com religião. Religião não salva ninguém. Usando a metodologia, é o que Zaqueu fez. Para ser aprovado diante de Deus, ele quis fazer a força do braço. Mas hoje é dia de ouvir a voz do Senhor dizendo: desce depressa, abandona a sua altivez, o seu esforço próprio, eu vou estar na sua casa. Oh, aleluia. Zaqueu teve uma atitude boa de querer chamar a atenção de Jesus, estava no coração dele. Mas Jesus sabia quem ele era e foi naquele lugar justamente para ter um encontro com ele. Jesus também, ele tem um encontro com você. Foi Ele que te trouxe aqui nesta noite. Posso ouvir um amém? E é tão poderoso. Terceiro, o Senhor, Ele não enxerga você como os homens veem. As pessoas viam Zaqueu como o pior dos pecadores, publicano. Mas sabe qual que é a palavra Zaqueu? O nome Zaqueu significa puro, justo. Clica lá no nome, concordância Strong. Está lá, justo e puro. Como assim? É porque Deus não vê o que você faz, Ele vê quem você é. Você não é o pecado que você comete. Você é filho transformado. E Ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Sabe, todos os que viram isso murmuravam dizendo: quem é este que hospeda com um homem pecador? Pois é, Jesus veio para estes. Pode avançar, por favor. Sabe o que é poderoso? Jesus lançou os seus pecados, diz Miqueias 7,19. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus lançou o seu pecado no mar do esquecimento e colocou uma placa. Pode voltar a placa, por favor. E colocou uma placa: é proibido pescar. Não fica remoendo o pecado do passado, pescando aquilo que Deus já colocou na profundeza do mar, os seus pecados. Se perdoe também. Se perdoe, porque você já foi perdoado pelo Senhor. Continue crescendo. Seu pecado não pode parar, o seu erro não pode parar você. Errou, caiu, levante, sacode a poeira e continue caminhando. Parar não é opcional para nós. Nós não podemos parar. Tem vidas envolvidas nisso. O reino tem que crescer, o reino tem que avançar, pessoas têm que ser salvas. Não fique pescando o pecado dos outros, lembrando o passado. Que no passado você era assim, porque antigamente você fazia aquilo, você cometia tal coisa. Pois é, cometia, fazia, não faz mais, porque é nova criatura. Não pesque no lago que Jesus lançou os seus pecados. Não traz à tona, não traz de volta os erros. Amém, querido? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Digo, o Senhor é bom em todo o tempo, amém? Deus não enxerga você como o homem vê. Jesus disse: agora daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Não vê o seu irmão segundo a carne, vê ele segundo o Espírito. Ele tem problemas, ele tem lutas, todos nós temos, mas ele é um ser espiritual. Ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, é alguém chamado pelo Senhor para fazer história. Fica de pé em nome de Jesus.
Hoje é dia de salvação, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Sabe o que salvação acontece? Zaqueu foi tão transformado que ele diz: vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, vou repor 4 vezes mais. Ele abriu mão daquilo que ele tinha. Ele abriu mão das suas riquezas para servir ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite.